O nosso grupo vai discorrer a respeito das populações do campo e o coronavírus. Meu nome é Thiago e hoje eu vou fazer essa apresentação com o Nunes e com o Matheus. Primeiro, a gente precisa fazer uma contextualização em relação ao cenário geral do coronavírus e essas populações de campo. Quando a gente precisou aí de um referencial teórico e científico, né, a gente procurou um artigo. E aí nós encontramos esse artigo que é a pandemia de Covid-19 em territórios rurais e remotos e a perspectiva de médicas e médicos de família e comunidades sobre a atenção primária à saúde. Esse artigo é um artigo recente, né, foi desenvolvido, foi publicado, né, em 2020, e ele tem algumas informações muito importantes para a gente usar como base nessa discussão. Uma dessas informações é que 45% dos municípios brasileiros têm baixo grau de urbanização. Então a gente se engana muito achando que o Brasil já é um país extremamente urbanizado. A gente está acostumado, alguns de nós aí crescemos na cidade e achamos que o interior é uma parte muito pequena do nosso país. Na verdade, não. Ele discorre de 45% dos nossos municípios. Isso é um grau muito alto. E 28% não apresenta a população em ocupação densa, né? Então a gente tem uma baixa densidade demográfica nessas regiões, que normalmente é comum, né? Naquelas regiões de campo, a gente ter populações pequenas. E considerando, né, os rurais, 8% são considerados remotos. Ou seja, a gente tem, por exemplo, as populações ribeirinhas, né, que são de difícil acesso. Quando a gente pensa nessas populações de campo, a gente vai ter muitos problemas estruturais, entre eles de acesso à água, produtos de higiene, EPIs, saneamento, segurança alimentar. É muito difícil a gente ter uma estrutura aí realmente concretizada e de tudo que é de básico e necessário de livre acesso para essas pessoas. Então, normalmente essas áreas de campo, elas têm muita necessidade de, por exemplo, algumas coisas que para a gente é normal. O acesso à água é muito incomum nessas comunidades. Quando a gente entra já na questão da saúde, a gente vai enfrentar um problema muito grande, além de insumos, de uma unidade básica de saúde nesses locais, a gente vai encontrar um problema de recursos humanos, e é algo que é apontado nesse artigo, porque é muito difícil para você encontrar profissionais que estejam dispostos a sair de cidades e ir para essas áreas mais de difícil acesso, mais, né, de campo e ficar longe da família. Muitos deles, né, se formam na cidade. Alguns, né, é claro que ocorre o processo contrário, né, são pessoas que são do campo e aí tem a vontade de estudar, vai para a cidade, estuda e volta para o campo. Mas a gente também entende que tem muita gente que já é da cidade e se forma e não quer ir para o campo trabalhar. Isso é muito difícil para eles encontrar profissionais para poder preencher essas lacunas de, por exemplo, uma unidade básica de saúde. E acaba acontecendo que muito desse atendimento dessas unidades básicas de saúde, ela acaba ocorrendo através de, por exemplo, aqueles agentes de saúde, né, que são pessoas que são designadas para fazer esse intermédio entre uma unidade e a população, é a pessoa que vai lá mesmo na comunidade, falar com essas pessoas, ver o que a comunidade está precisando, levar uma pessoa para fazer um tratamento, fazer um agendamento. E isso ocorre dessa forma porque muitas das comunidades não tem nem uma unidade básica de saúde, ou quando tem, é uma que cobre uma região tão extensa que assim são várias cidadezinhas ali que utilizam aquela mesma unidade básica, aquele mesmo hospital, né? Outra problemática que é apontada nesse artigo é sobre, por exemplo, os bloqueios fluviais, o quão já é difícil você chegar em áreas remotas, como as ribeirinhas, e você fornecer insumos, você fornecer médicos, enfermeiros, e isso na pandemia dificultou muito mais. Por quê? A gente já tinha uma dificuldade de acesso, e aí na pandemia, por conta desse controle que a gente teve que fazer do vírus, né, então ocorreram os bloqueios fluviais, e isso dificultou mais ainda que alguns insumos chegassem até essas comunidades. Outro grande problema que o país enfrenta até hoje são as UTIs. Agora imagina numa área de campo. Você acha que tem UTI em área de campo? Não tem. Ou seja,
Isso atingiu diretamente os índices desses locais. Por quê? Já que a gente já não tem uma atenção básica aí, uma questão do atendimento inicial da saúde para identificar ali os casos no início, por exemplo, e ter aquela questão da informação também, informar a população para se isolar, tomar cuidado, tomar tipo, mais atenção na hora de tomar o seu trabalho e como ele vai agir com as pessoas da comunidade. Informação é uma das coisas mais importantes e que evitam muito disso. Porém, nessas regiões a gente sabe que as pessoas acabam não alcançando essa informação de forma plena. E isso vai discorrer totalmente no processo de disseminação e também no processo aí de casos graves até chegar no óbito. Porque como a gente não tem aquela atenção básica, a gente tem mais disseminação, e com essa disseminação a gente vai ter os casos graves, e sem UTI nós vamos ter também um maior número de mortes, né? Então o índice de óbito, né, nesses locais tende a ser maior. A gente vai falar um pouquinho agora sobre uma modalidade, né, de população de campo, que no caso é o assentamento, para a gente poder exemplificar aqui, e o Nunes vai falar um pouquinho sobre esses assentamentos. Bem, o que é um assentamento? É uma unidade básica, rural, é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas pelo INCRA. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É o que acontece. O INCRA identifica um latifúndio que é improdutivo, não tem produção agrícola ou pecuária nele, identifica aquele latifúndio como improdutivo, ele é desapropriado e assenta essas famílias lá, né? Aí a quantidade de glebas num assentamento vai depender da capacidade da terra de comportar e sustentar as famílias assentadas. O tamanho e a localização de cada lote serão determinados pela geografia do terreno e pelas condições produtivas que oferecem. Aí, como funciona um assentamento? Primeiramente, há a criação. O INCRA determina a criação do assentamento. Segundo, a implantação desse, né? A divisão em lotes, a instalação das famílias com a produção das casas e, logo em seguida, temos a questão de linhas de financiamentos de crédito, onde o produtor rural vai ter acesso a financiamentos para sua produção rural. Terceiramente, se dá a construção de estradas, né, abertura de estradas, a implementação de uma rede elétrica e também uma assistência técnica, ou seja, para o plantio, existe toda uma assistência para estar ajudando esses produtores rurais. O INCRA surgiu, né, na década de 70, criada a partir do decreto 1110, de 9 de junho de 1970. Sua estrutura regimentar foi criada a partir do decreto 5.000, de 27 de março de 2006, com a redação alterada e atualizada no decreto de 6.812, de 3 de abril de 2009. O INCRA tem por missão promover a reforma agrária de maneira justa e sistematizada, a médio e a longo prazo, mantendo e gerir o Cadastro Nacional de Imóveis Rural, administrar as terras públicas, além de identificar e registrar, demarcar e titular terras destinadas a assentamentos e comunidades tradicionais quilombolas, por exemplo. Qual a população que compõe esses assentamentos? Identificamos populações quilombolas, como já exemplificadas,
caiçara, camponeses do norte de Minas Gerais, sertanejos, trabalhadores rurais de diversas regiões do Nordeste e do centro do país, ribeirinhos do norte, povos da floresta, dentre muitos outros. Agora o Matheus. Bom, aí as diversidades de alimentos produzidos pelos assentados. Sim, as atividades econômicas dos assentados, elas variam de cada região, sendo basicamente a agropecuária. E nisso, ela inclui a produção de alimentos para o consumo próprio e para abastecer as cidades vizinhas. Esse modo de produção, ela se dá por meio da economia solidária. Aí nós temos os assentamentos. Nas regiões de Andradina e do Pontal de Paranapanema, onde ele se concentra a maior parte dos camponeses sem terras ali do estado. Cerca de 5.000 e 4.000 famílias, respectivamente, que compõem esses assentamentos. Lá eles produzem leite, grãos e hortaliças e onde compõe o grosso da produção dessas grandes fronteiras. Esses alimentos eles são levados para a Cooperativa dos Agricultores da Reforma Agrária de Andradina, que é a Coapar, onde esses leites produzidos pelos camponeses, ele é beneficiado e transformado em manteiga, queijo, iogurte e leite em pó. Já no assentamento da Cafeeira, que fica a 14 quilômetros do assentamento de Andradina, onde lá compõe cerca de 4.700 famílias, eles produzem por dia cerca de 70 mil litros de leite, onde, além disso, deles produzir os leites, eles cultivam também milho, feijão, mandioca, abóbora e quiabo, dentre outros alimentos. Já no assentamento de Dandara, que existe desde 2014, onde ele já havia sido ocupado, onde esse local, essa terra já havia sido ocupada desde 1997, lá eles cultivam alface, espinafre, repolho, cebola, cenoura e dentre outros alimentos. Eles não só produzem esses alimentos, como eles produzem também temperos, como alecrim, manjericão e alguns tipos de fruta, dando exemplo, a acerola, tamarindo e mamão. E pronto. Bom, quando a gente para pensar aí nos trabalhadores rurais, que são os principais personagens disso tudo, a gente tem que entender a importância histórica e econômica que essas pessoas elas tiveram e elas têm para o nosso país. Apesar, né, da gente ter um processo aí de avanço da industrialização, esses trabalhadores eles são muito importantes na questão principalmente do fornecimento de alimento para a gente. Então a gente tem que entender que aquele produto final que chega no mercado para a gente, ele passou por todo um processo e por todo um cuidado de uma pessoa que ficou lá um tempão no sol, que ficou lá um tempão na máquina, botando mão na massa, entendeu? Cuidando da sua produção, para poder chegar aquilo para a gente. E muitas vezes esse trabalhador rural, ele é meio que deixado de lado, ele é meio que renegado, ele não é dado tanta importância como ele deveria receber, né? A gente tem uma sociedade que acaba dando importância muito mais por aquilo que parece ser mais intelectual e esquece da importância desses trabalhadores e como eles são importantes não só para a nossa vida, para o nosso consumo, mas também para a nossa história e para a nossa economia. Esses trabalhadores, por conta desse trabalho que é muito braçal, né, eles acabam correndo muitos riscos, né, advindos do trabalho do campo. E muitos desses riscos, eles acabam gerando, por exemplo, muitas doenças que a maioria das vezes são musculoesqueléticas, respiratórias, auditivas, cutâneas, hipertensivas e em agricultores, ou seja, também operadores de máquinas agrícolas. Ou seja, esses trabalhadores eles já têm uma certa vulnerabilidade decorrente da atividade que eles tiveram aí no campo. E isso, com certeza, vai prejudicar quando a gente pensa, por exemplo, que pessoas com problemas respiratórios, eles têm muito mais facilidade de desenvolver um quadro grave, por exemplo, por Covid. Então, essas pessoas, elas já são
potenciais para que ocorram internações, por exemplo, óbitos. Então, elas já estão, de certa forma, em uma vulnerabilidade de saúde, e também a gente entende que eles têm uma vulnerabilidade socioeconômica, já que muitos deles, né, trabalham ali no campo e vivem no campo. A gente vai ter um problema, né, que já foi decorrido de falta de acesso a questões básicas de saúde, e aí a gente tem um agravamento desses riscos advindos do trabalho e ainda mais desses riscos advindos da pandemia. O impacto que o Covid teve nesses trabalhadores rurais, ele é muito grande, principalmente por conta da pressão que eles tiveram sobre o abastecimento básico. A gente sabe que alguns desses trabalhadores rurais produzem, né, a famosa agricultura familiar, né? Então, agricultura de subsistência, mas também muitos deles trabalham em grandes latifúndios ou têm uma produção já maior, de maior escala, e isso existe uma pressão muito grande por exemplo, das redes de mercado e essas redes de abastecimento sobre o que vai chegar para a gente durante uma pandemia. Então a gente sentiu no bolso também, né, e sentiu realmente nas prateleiras o quanto isso impactou na nossa forma de consumo, né? Já que aquilo ficou tão difícil de se produzir, aquilo ficou uma pressão tão grande para aquele trabalhador, para aquele, como é que eu vou trabalhar durante uma pandemia, eu preciso ter aquele contato direto com a mercadoria, eu preciso ter um contato com alguém que vai me dar um insumo para poder produzir. Então a gente teve uma dificuldade de lidar aí com o isolamento e o trabalho. Isso foi para todo mundo, é claro. Mas imagine você numa situação de campo, você já não tem acesso a condições básicas, você já não tem nenhuma condição adequada para que você já desenvolva aí uma certa menor chance de chegar a desenvolver um quadro de Covid ou de disseminar o vírus ou ficar de doente mesmo por outros motivos. Então, esse contato direto que o trabalhador de campo tem é muito artesanal, né? Principalmente na agricultura familiar, é muito artesanal, tem tudo aquela mão na massa daquele trabalhador, e isso é muito difícil para você conter a disseminação, principalmente num trabalho de campo, que você pensa que é tudo muito em comunidade. O exemplo que a gente teve aí do assentamento, é tudo muito aquela troca entre um assentamento e outro, ou ali mesmo entre um lote e outro, é uma comunidade mesmo. Então fica muito difícil, porque às vezes um acaba precisando de outra, se torna uma economia solidária, como foi dito, e fica difícil de você saber lidar com a disseminação desse vírus, até porque essas famílias, elas trabalham juntas nessa produção, e é muito difícil lidar para conter isso e informar para as pessoas como elas precisam sei lá, abrir mão de alguma coisa para poder, né, é difícil explicar para eles que eles precisam abrir mão de alguma coisa porque eles vão ficar bem por causa de um vírus que chegou lá da China, é tudo muito difícil para a gente e ainda mais para eles. Ou seja, na verdade, né, Thiago, é uma atividade que é essencial, não parou nem um minuto, mas todos nós tivemos que nos reinventar, inclusive eles. O Matheus citou aí, por exemplo, que cidades, na verdade, agrícolas, né? Não é só assentamento, 5 mil pessoas, é a população de uma cidade, né? Então, tudo isso aí influenciou muito na atividade deles, né? Atividade, enfim, deles, né? E é basicamente isso que a gente queria discorrer aqui hoje, e muito obrigado. É isso.